Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um STEM Entrevista. Estamos aqui hoje, para quem não me conhece, sou o professor Cleiton, sou coordenador da STEM Ribeirão das Neves e estaremos hoje tratando sobre o tema Reforma Protestante. Estamos também no mês de lançamento da Conferência Pilares da Reforma, que vai acontecer no dia 28 de outubro. E a nossa entrevistada hoje é a professora Ronete. Tudo bem, Ronete? Tudo bem? Ronete Costa Ferreira de Oliveira, casada, mãe de 3 filhos, bacharel em teologia, licenciada em história, pós-graduada em pedagogia e teologia do Antigo Testamento. Professora pela STEM Brasil e pastora auxiliar na Igreja Templo de Águas Vivas. É isso mesmo? Isso mesmo. Bênção. Conte um pouco de sua história para nós, professora Vanessa. Um pouco de mim. Eu não gosto de falar de mim, na verdade, né? Mas é bom a gente ficar um pouquinho bem conhecido, né? Um pouco mais conhecido, porque como professora e atendendo esse chamado de Deus, é importante que a gente fale um pouco de nós, né? Eu sou do interior, sou de Ipatinga, interior de Minas Gerais. Nasci em berço católico, fui criada, muito bem criada pelos meus pais, minha mãe Maria Elide Ferreira, meu pai Ládio Ferreira de Souza, uma família que entre eu e mais 3 irmãos. Eu fui a única menina da casa, né? E a gente foi bem criado, uma família que não tinha palavrão, não tinha xingo, não tinha confusão. Graças a Deus a gente vivia em paz. Família rígida, né? Meu pai ele foi muito severo. Não era agressivo, não era ignorante, mas era aquele tipo de criação que só de olhar para a gente já sabe o que pode e o que não pode fazer. Essa foi a minha criação. De interior, né? A gente fala criação de roça. Sim, bacana. Mas você fez um comentário aí que nasceu no berço católico. E como que foi essa transição do berço católico para a sua atual linha de caminhada atual, que é o protestantismo? Sim. O que aconteceu eu não fui forçada a estar na igreja. A minha mãe sempre teve os afazeres de casa, os afazeres domésticos. Meu pai trabalhava fora, né? Minha mãe costurava, uma ótima salgadeira, ótima quititeira. E ela não tinha tempo para a gente fazer catecismo, essas coisas todas. E ela não deixava a gente ir sozinha. Então, eu cresci já separada por Deus. Eu não fiz comunhão e nem fiz crisma. Mas ia à igreja. Aos domingos, religiosamente, a gente ia às igrejas, né? E o que me fez mudar a forma de pensar é a busca por Deus. Sim. Eu sempre busquei muito a Deus, busquei muito conversar com Deus. E eu ficava pensando assim, em que momento do terço, em que momento do Ave Maria eu vou conversar com Deus? Em que momento que eu vou ouvir a resposta dele? Porque era só rezar, rezar, rezar. Sim. Né? Então, essa busca por Deus é que me fez hoje, né, ser adepta aí do protestantismo e defendê-lo, né, com força total hoje, porque realmente eu vivia em trevas, eu vivia na escuridão. Sim. Eu não tinha mesmo conhecimento nenhum verdadeiro de Deus. Só o que era falado nas missas. Sim. E as missas vêm sempre aquele jornalzinho já todo planejado, né? Ele já veio pronto de Roma para todas as paróquias, para todo o Brasil e do mundo. Então, esse tipo de pregação, a gente não tinha conhecimento de Bíblia, a gente não tinha leitura de Bíblia. Você acredita que, como católica, eu li a Bíblia como punição? Eu li a Bíblia como se eu tivesse cometido algum pecado?
eu mesma me imputava essa permissão a ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, e isso a gente vai estudar depois e vai descobrir que isso é um costume católico. Você lê por obrigação, você lê como se fosse uma punição, e não por prazer, e não para procurar a Deus. E acaba que a gente lê a Bíblia dessa forma, sem o Espírito Santo, não entende nada, acha que é um mero livro de histórias. Sim. E acaba que, né, fazendo essa leitura da Bíblia, me faz conduzir uma outra pergunta. O que te levou a esse desejo por ser professora? De criança, desde pequena, a gente, principalmente as meninas, né? Tem esse costume de ensinar, de brincar de professora, né? Uhum. E eu sempre gostei muito de ler, muito de... a minha mãe achava assim, que eu era um pouco autista, porque eu ficava muito quieta dentro de casa. Eu não gostava de sair para brincar, eu gostava de ler e de escrever. Escrevia muitas histórias. E essa vontade de ler, a gente acaba tendo mais conhecimento do que os outros ao redor. Então, em sala de aula mesmo, eu conversava com meus colegas e eles falavam: eu não... nada que vai cair na prova. Então, eu me reunia com eles e falava: vamos estudar juntos. E o que eu sabia, eu passava para eles. O que eu sabia, eu ensinava do jeito que eu aprendi. Já estava lecionando. Já estava lecionando. Sempre tive essa vontade de ajudar o próximo, de ensinar. E quando você tem conhecimento de alguma coisa, o que você faz? Você quer passar esse conhecimento para frente, para todos ao seu redor. E é isso que eu fazia. Eu passava esse conhecimento para meus colegas, eu passava para as turmas. Eu cheguei a uma época que a gente se reunia na escola antes da prova para a gente poder repassar o que eu sabia e eu ensinar para eles o que eles sabiam, que para eles saberem também. Isso aí foi só crescendo, foi só aumentando a vontade de ensinar, de educar. Porque o ensinar, você pode ensinar para a pessoa e ela vai fazer aquilo ali ou não. Mas o educar é diferente. O educar, você ensina o certo e ajuda a pessoa a fazer o certo. Então, eu tinha sempre essa preocupação. Essa forma está errada, essa forma está certa. E assim eu fui desenvolvendo isso. Eu fiz teatro. Então, assim, sempre... E quando eu fiz teatro, eu me formei para direção. Ou seja, todo esse nervosismo hoje de estar aqui é porque eu estou diante de Deus para falar sobre Deus, né? E quando é no teatro, você tem todo um papel decorado, e você não tem preocupação, porque não é você, é seu personagem. Sim. Então, assim, no teatro eu formei para direção, para ajudar as pessoas, sabe, a fazer bem o papel delas. Só para ficar mais claro, a primeira formação sua foi, então, em teatro ou foi já em história? Na verdade, foi em teatro, logo quando eu vim para Belo Horizonte. Eu fiquei em Ipatinga até meus 20 anos. Sim. E aí, de lá, eu vim para cá, e aqui eu comecei o curso de teatro pelo NET. Todo mundo sabe. Então, quem é de Belo Horizonte conhece o teatro do NET. Sim. Então, eu comecei a fazer teatro lá no NET. E aí os professores viram que eu tinha essa aptidão para o ensino e para a direção. Olha só. É coisa de Deus, né? Sim. Mas lembrando, né, voltando até a sua pergunta dessa transição do catolicismo para o protestantismo, foi justamente nessa época. Porque desde pequeno eu tinha essa sede de buscar a Deus, porque eu via muitos espíritos malignos. Como ainda vejo. Sim. Mas agora é diferente. E eu tinha a impressão de que eu era castigada por Deus por algum motivo. E eu queria entender por quê. Por que eu via, por que eles me atormentavam tanto. E foi nessa vinda aqui para Belo Horizonte que eu falei assim, agora que tá cheio de igreja católica. E no interior não é assim. No interior você tem igrejas, mas não tem padres.
em todas as igrejas, em todas as missas. Os padres vinham daqui da diocese de Belo Horizonte para lá, uma vez por mês. A igreja enchia. Fora isso, era celebrante. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, que legal, cheio de igreja, e tem padre na igreja o dia inteiro. Achei fenomenal. Procurei um padre. Contei para ele tudo que eu estava passando, de todos os tormentos, de tudo que eu estava, né, sendo afligida por espíritos malignos. Ele me escutou, eu, com maior respeito por ele, sentada assim aos pés dele na igreja, e ele olhou para mim e falou assim, ô minha filha, você precisa de um psicólogo, capeta não existe. Olha. Eu senti sem chão. Falei, e agora? Quem poderá me defender? E o que eu vou fazer? Se Deus não pode me proteger, se o padre, que é uma autoridade, segundo eles, entre Deus e o homem, quem vai me ajudar se ele não acredita em mim? Se ele mesmo falou que não existe capeta. Onde eu vou buscar socorro? E foi aí que eu comecei a buscar mais ainda. Aí foi a última vez que eu entrei numa igreja católica e eu comecei a buscar. E eu, nessa época, eu morava no conjunto IAPI, em frente à Igreja Batista do Alagoinha. A Ana Paula cantava lá dentro de casa. Olha só. E ela cantando e ela louvando ali, eu senti no coração e entrei na Igreja Batista de Alagoinha. Foi quando começou essa transição. Foi quando começou essa transição e muitos amigos que eram cristãos, né, que eram protestantes, já tinham me feito convite. Mas até então eu estava buscando primeiro dentro da Igreja Católica uma resposta. E até que eu tive a resposta de um sacerdote, como tinha na minha cabeça na época, né, uma pessoa de autoridade. Foi quando eu vi que lá tinha nenhuma forma de me ajudar, né? Então, eu comecei a ir na igreja protestante a partir daí, e graças a Deus, cada dia mais firme com Jesus. Que bom. Glória a Deus. Amém. Tem que se ressaltar, principalmente, que esse conteúdo, né, essa entrevista, crédulos e incrédulos vão assistir. Pessoas que passam por essa experiência que você passou, pessoas que não acreditam nessa experiência, e assim, quando nós buscamos esse tipo de ajuda para um problema desse nível, a única coisa que nós não queremos é um tipo de resposta como foi essa que você recebeu, não é verdade? Então, assim, não podemos ser extremos a pontos nenhum, mas deve-se dar a verdadeira atenção, porque o mundo espiritual existe, está aí, né? É real, é forte. Da mesma forma também, nós sabemos também que existem pessoas que podem estar com problemas psicológicos, mas a atenção deve ser dada. Com certeza. Que os dois extremos existem, né? Então, falando para o crédulo e para o incrédulo, dê atenção, né, nessa situação, porque pode ser um problema que realmente um psicólogo pode cuidar, né, e orientar, como pode ser também uma situação mais. E nessa transição para o protestantismo, você entrou no mundo do conhecimento aí, aprendeu sobre a palavra do Senhor, entendeu o que estava acontecendo. Então, aproveitando toda essa bagagem de teologia, de história, eu queria saber um pouquinho o que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela foi um movimento de pessoas, né, os reformadores, que se sendo empregada a doutrina bíblica naquela época. Sim. Porque houve um tempo de perseguição à igreja. Esse tempo de perseguição, ele cessou quando o Império adotar o cristianismo como religião universal na época. Então, o que vai acontecer? A igreja vai se tornar igreja católica, ou seja, universal, apostólica, fundada pelos apóstolos, romana. Daí ela deixa, né, os cristãos deixam de ser perseguidos.
Por muito tempo, por alguns anos, a igreja vai se moldar, né, vai se adaptar, e a partir do ano 600, mais ou menos, Maomé vai vir a ser, né, se colocar o último profeta no lugar de Jesus. A partir daí, já está uma bagunça geral na igreja. Uma bagunça, porque já existia heresia desde a época de Jesus. Depois foi piorando, porque cada um estava seguindo a Deus de uma forma diferente. E a gente não vê muita diferença nos dias de hoje. E cada um está seguindo Deus de uma forma diferente, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Ou seja, naquela época estava acontecendo a mesma coisa. E quando a igreja, depois do ano 600, ela deixa de ser perseguida e passa a ser perseguidora. A igreja católica começa a entrar numa época de trevas. Essa época de trevas, a igreja começa a perseguir, desculpa, todas as pessoas que não professam a fé. Então, a igreja de perseguida, ela se tornou a perseguidora. Por isso que a época das trevas, né, ela vai tender a piorar, porque começa ali com essa perseguição, começa ali com a Inquisição. A Inquisição, o nome já diz, são perguntas, né, um questionário. As pessoas eram questionadas. Se a gente pensar hoje, Cleiton, que os seminários, quando eles foram instituídos pelo catolicismo, eles eram cursos para saber se a pessoa realmente professava a fé em Jesus. Então, esse rapaz aqui, não vamos batizar ele, não. Vamos dar aqui um ano. Ele vai, durante um ano, ele vai mostrar se ele realmente crê nos nossos dogmas ou se ele é um herege no meio de nós. Olha. E assim começou os seminários. É assim que começou. Mas aí eles começaram a questionar as pessoas a respeito da sua fé. O judaísmo, né? Outras religiões na época. O que vai acontecer? Eles vão questionar essa pessoa e se ela não se voltar para a forma de ser deles, eles vão começar a condenar essas pessoas. Elas são condenadas, elas têm que pagar impostos, elas começam a perder suas honras. Isso foi ficando tão sério e foi virando uma forma de comércio que os padres, os papas do momento, eles começaram a simplesmente retirar as pessoas do seu lar, do seu convívio, porque alguém denunciou. E a gente já comentou sobre isso, né? Na palestra lá da época, porque outra pessoa falava, este é, este não é. Aí a igreja ia lá na casa dessa pessoa, pegava ela para essa Santa Inquisição, questionava ela, e se ela não confessasse a fé católica, ela perdia todos os seus bens, perdia sua família condenada à morte. E aí começaram as fogueiras santas. Isso é uma das coisas que acontecia naquela época. Né? Houveram as cruzadas, tudo nesta época. E o pior que estava acontecendo, época, no ano ali entre 1100 e 1200, o que estava acontecendo era... Sempre existiram as indulgências. Era por forma, a indulgência é o perdão dado pelo Papa, pelo Santo e Padre, era um perdão dado aos pecados que a pessoa cometeu. Até aí, eles tinham, na época, poder para isso. Mas eles começam a abusar desse poder. E como que eles abusam desse poder? Eles começam a cobrar. Só pedir um perdão, fazer uma peregrinação, ou até mesmo ela se martirizar, ou ler a Bíblia. Para a pessoa não fazer isso, eles começaram a cobrar. Se você pagar, você vai ser tanto liberado do perdão, do pecado, como você vai ser liberado de pagar essa punição, esse pecado no inferno ou no purgatório.
Olha só. E isso estava acontecendo mais em grandes escalas, que foi o que aconteceu na época que o reformador, né, um dos primeiros reformadores, deu o seu grito por causa dessa indulgência. Porque o poder que se tinha na mão do papado naquela época estava sobrenatural. Ele estava tendo um poder além do necessário, a tirar ou de colocar as pessoas no céu ou no inferno. Isso é pesado, né? Isso era muito Mas pesado. as indulgências, qual que era a real destinação que era dada a esses valores levantados com a indulgência? E é isso lá no século XV, né? No século XV para o século XVI, houve a construção de São Pedro. O Papa Leão X, o Papa Leão X, nesta época ele queria ter o nome, né, bem exposto de que ele concluiu a construção da Basílica. Então ele teve essa ideia legal. E por que não cobrar as indulgências? Acabou outro tipo de penitência. Não precisa mais fazer penitência, não precisa mais de peregrinação, não precisa mais de fazer outra coisa. Vamos transformar isso, esmola, que era uma coisa que se dava de coração, vamos transformar isso em regra de fé. Quem pagar vai poder tirar a sua alma, que já morreu, do inferno ou do purgatório. E haviam até valores para, né, para quantos anos fosse tirar a pessoa do purgatório. Ele instituiu essa lei, esse Papa Leão X, e colocou Johann Textel, né, para poder fazer essa cobrança. Ele fazia uma pregação. Chega ali o carro da pamonha na sua casa, pamonha, pamonha. Esse Johann Textel, ele levava um mensageiro ia à frente, falando, tá vindo aí, vai tirar todos os seus pecados, que vai tirar você do purgatório, que vai tirar a sua família, os seus parentes do purgatório. Sim. Fazia essa propaganda e quando ele chegava na cidade, as pessoas não tinham conhecimento de Deus, não tinham conhecimento de salvação, eles já tinham perdido todo o conhecimento bíblico no decorrer desses anos, porque não tinha ninguém que ensinasse. Sim. E com isso ele chegava e já tinha pessoas lá sedentas, porque não havia outra forma de salvação a não ser essa, pagando. E tinha uma frase que ele costumava dizer, né, para aquelas pessoas se achegarem e pagarem suas indulgências. Qual que era essa frase? Assim que te limitasse, né, a moeda na caixinha, automaticamente a alma saía do purgatório. Imagino aquelas pessoas pobres, sem dinheiro nenhum, vendendo tudo que tinha para salvar um pai, salvar um filho que morreu. Imagina a dor que... E muitos o procuraram e muitos pagaram. E a Basílica de São Pedro foi construída assim. E temos, né, um escândalo extra, né, quando a história mostra a tabela estipulada pelo Papa Leão X, né, citado aqui, que ela já colocava um valor prévio a pecados que poderiam ser pagos e a pessoa, quando os cometesse, já estaria, né, essa dívida. O próprio Johann Textel, ele chegou a... Se essa história, né, de que ele chegou, teve um homem que se chegou a ele e falou, eu quero cometer um crime. E aí foi dado, né, o valor estipulado para um crime e ele pagou este crime que ele ia cometer. E logo em seguida ele roubou todo o dinheiro que tinha com Johann Textel e falou, esse era o pecado que eu ia cometer e nunca ia cometer. O que se fazia? Já estava pago. Já estava pago, já não tinha mais
pecado sobre aquilo que ele cometeu, porque já estava salvo. Segundo ele estava livre. Não precisaria de julgamento, nem de Deus e nem do homem, por causa do que ele já tinha pago. Só para ressaltar que essas informações não são informações que são trazidas da mente de dois protestantes que estão a duas A palavras. história. É conteúdo histórico, qualquer site de história que for acessado, vocês vão ter acesso a essas informações, qualquer livro antigo com a história da igreja, ao período aproximadamente do século XV, século XVI, essas informações estão abertas lá para todo mundo que quiser acessar. A questão toda é deixar florescer no coração o desejo de buscar esse conhecimento, ter acesso a essa informação. E por falar em informação, eu queria chamar a atenção para você que está nos assistindo, a estar aí deixando o seu like, primeiramente, né? Se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho para poder estar sendo notificado sempre que a Estém Brasil fizer um lançamento aí na rede de qualquer conteúdo. Você vai estar nos acompanhando, vai estar ciente que está chegando material novo aí. Beleza? Então, vamos dar procedimento aí. E após esse período aí do século XVI, que aconteceu isso tudo, esses escândalos todos, teve um personagem que deparou-se com isso tudo, se escandalizou, né, e tirou suas conclusões até chegar ao ponto de erguer a primeira bandeira do protestantismo, que foi Martinho Lutero, né? É o nome que conseguiu consolidar, todos conhecem, né? Mas como que começou aí a história de Martinho Lutero no protestantismo? Como que Lutero foi introduzido nessa história? Isso aí eu gostaria de saber. Pois é, o Lutero, um monge da agostiniano, né? E este homem, ele, na verdade, ele não tinha intenção de ser monge. Ele estudava, ele formou, ele foi bacharel em Belas Artes. E depois ele continuou ensinando, lecionando. E ele estava pronto para fazer direito, para satisfazer os seus pais, como era antigamente, né? A gente estudava porque os pais queriam que a gente estudasse. E ele pronto a satisfazer o seu pai, que era mineiro, que tinha juntado suas economias para ele estudar, só que ele tinha muito medo de Deus. Como muitas pessoas naquela época, infelizmente, quem não tem conhecimento de Deus até hoje, olham para Deus como um Deus mau, um Deus que te deixa a própria sorte. E Deus era um Deus mau, porque não tinha conhecimento bíblico nenhum. Por gerações e gerações, os filhos foram educados pelos pais sem conhecimento. Era simplesmente você fazer, porque deu certo comigo, vai dar certo com você. E ele tinha a informação nenhuma sobre Deus, somente que Deus era mau, que era um Deus tirano, e que se manifestava através das... Ele indo, né, para Wittenberg para estudar direito, passa por uma floresta da tempestade. E cai, então, um raio muito próximo dele. Ele recentemente tinha perdido um amigo, morrer. Teve medo de morrer e fez um voto para Santa Ana, rainha, que é protetora dos mineiros. Fez o voto para Santa Ana de que seria monge se ele não morresse. Passou pela tempestade, não morreu e foi cumprir o voto dele. O pai não gostou, mas quando ele falou que era padroeiro dos mineiros, o pai teve que aceitar. E ele se torna monge e ele vai para um monastério, né? E vai viver lá nos agostinianos, que eram os mais rígidos. Gostava muito de estudar, gostava muito de informação. Pelo que a gente lê de Lutero, ele era muito inteligente, muito esforçado,
sempre se sobressaindo nos estudos, e ele vai começar a dar aulas. Ele começa a dar aulas e vai aprendendo cada vez mais sobre a Bíblia. Mas olha que interessante, ele era monge, ordenado, rezava missas, mas não conhecia a Bíblia totalmente. Ele só vai conhecer Bíblia quando ele vai estudar teologia. Fazer bacharelado em teologia, vai gostar de dar aula, né, dos livros preferidos, Gálatas, Romanos, Hebreus. Ele vai dar aula e ele vai fazer a peregrinação em Roma. Olha, E foi fazendo essa peregrinação que todos faziam, é que ele vai ver as heresias sendo cometidas. E ele que estava ali estudando Bíblia, apesar de não ter muito acesso à Bíblia. Os estudiosos, né, e os próprios documentos que ele deixa vão falar que a Bíblia era um livro grande que ficava acorrentado no corredor. Ninguém podia levar a Bíblia para o quarto. Ele ficava, muitas vezes, perdia noites de sono, ele ficava ali no corredor lendo a Bíblia com a vela durante a noite, porque não tinha como. Esse acesso maravilhoso que nós temos à Bíblia hoje, isso não existia para um padre. verdade. Imagina para o povo, né, da época. Imagina o povo. Isso, o povo, eles iam às missas naquela época, rezadas em latim. Isso no todo, na Alemanha, no Brasil. Detalhe, a história fala que o padre ainda rezava a missa em latim de costas Costa no ao povo. povo. Então, imagina, o povo não tinha muito estudo, não tinha muito conhecimento, mal da sua língua natural, da sua língua nativa, e tinha que estar ali presente nas missas, sem saber o que estava acontecendo. Então, os próprios padres não tinham conhecimento de Bíblia. E quem tinha o conhecimento, quem detinha esse conhecimento, segurava, interpretava ao seu bel prazer e lançava para os outros, né? Para os outros e para repassar assim para o povo. Então, Lutero, quando ele começa a ter conhecimento de Bíblia, e ele já estava lecionando, né? Quando ele vai a essa peregrinação, ele vê essa coisa horrível acontecendo. Eles mesmo chegam a subir, acredito que 28 degraus, né? Da Basílica, ele começa a subir e de repente ele para e fala: o que que eu estou fazendo? Disso está na Bíblia. E quando ele vai ouvir sobre as pregações de Johann Pestel sobre as indulgências, ele vai ficar mais indignado ainda. Como assim? Que poder é este? Aonde está na Bíblia? E se eu pagar pelo perdão do meu pecado, eu vou ficar livre do purgatório ou do inferno. E ele mesmo vai dizer que o purgatório é invenção do homem, mas que o inferno é real. E quantas pessoas ele estava arrastando ali para a ignorância, né? A igreja, a religião em si, arrastando ali para a ignorância por causa da pregação errada. E nesse período, Lutero, logicamente, quando viu isso tudo, acredito que ele tomou uma iniciativa. Sim, como ele era já bem estudado, e naquela época, quando você queria falar sobre algum assunto, você reunia as pessoas ali, né, os estudantes, os professores. Então, o que que ele faz? Ele escreve 95 teses. Essas 95 teses, ele vai dizer o que ele viu que estava errado. E ele prega essas 95 teses na porta da igreja, né, do castelo de Wittenberg. Por que ele pregou essas 95 teses lá no dia 31 de outubro? No dia seguinte, seria dia 1º de novembro, e comemora-se o Dia de Todos os Santos. E existiria ali uma peregrinação e a igreja de Wittenberg. Teria um movimento grande, todos iriam ver ali as 95 Isso, porque o Frederico III, o que ele tinha? Ele tinha relíquias, que era outra coisa também, que é um dos absurdos daquela época.
Ele tinha várias relíquias. Você ter posse de uma relíquia te dava isenção, né? Era como se fosse uma indulgência, te dava um perdão de determinados anos. Esse Frederico, ele tinha várias relíquias. Ele tinha mais de 1.000, ele tinha mais de 1 milhão, é isso? O seu secretário, né, no início de sua coleção, ele tinha 905 relíquias catalogadas. Mas aí, ao final da sua coleção, ele estava com mais de 13.005 peças catalogadas, né? E estranho que, assim, eram peças que eram vendidas para várias pessoas com o mesmo nome, né? E algumas até engraçadas, né? Essas peças. Era Pena da Pomba do Espírito Santo, Pedaço do Berço de Cristo, né? Leite, uma garrafinha de leite que a Virgem Maria amamentou Jesus. Eram os absurdos. Espinho da cruz de Cristo. Pedaços de madeira da cruz de Cristo. Inclusive tem um ditado antigo, um ditado da época, que fala que se reunisse todos os pedaços da cruz de Cristo, se construiriam uma arca de Noé com todos esses pedaços de madeira vendidos como sendo pedaços da cruz de Cristo. E as pessoas acreditavam que ao visitar, ao peregrinar, né, indo naquela igreja ou nas igrejas que tinham essas relíquias, elas também tinham ali uma absolvição, né? Elas tinham ali um pagamento dos pecados cometidos, tirando elas ou seus parentes do purgatório e até mesmo do inferno. Mas uma coisa disso tudo é fato. Olha, quando a gente pega um cenário total da época, do século XVI, o povo sem conhecimento básico de leitura, né? Sem acesso às escrituras, sem o sacerdote que os orientasse segundo o seu idioma raiz, né? Não podia se esperar menos que isso, né? Era uma ignorância total acerca do divino, né? Isso fala que a idade das trevas, o povo realmente estava andando em escuridão. Criam em tudo que se falasse. Sim. Tudo que falasse que era santo, que era sagrado, que era puro, eles queriam estar perto. Imagina como essas pessoas se sentiam imundas, pecadoras, a ponto de fazer uma visitação a um pedaço de madeira ou um prego que diz que era o prego dos cravos de Jesus, e a pessoa crê que com isso ela se tornava purificada, com isso ela se tornava limpa. Verdade. E quem ganhava dinheiro com isso também, né? Me fez recordar aqui de um bebê também tinha, né, embalsamado, e o pessoal comprava aquele bebê como se fosse um dos bebês que Herodes, o Grande, mandou matar. Então, até corpos eram vendidos como sendo relíquias. Eram relíquias. Então, quando Lutero vai colar essas 95 teses na porta do castelo, a intenção dele era já pegar esse público que estava ali, né, para uma heresia, pegar esse público e convidá-los. Vamos conversar, como diz a Bíblia, vamos arrazoar, vamos conversar. Olha aqui, isso aqui tudo está errado. Nada disso está na Bíblia. E aí vai começar a reforma a partir daí. Apesar de que nós sabemos que houveram outras pessoas que já vinham insatisfeitas com a forma que a Bíblia estava sendo interpretada. Nós já sabemos que vieram pessoas antes, mas Lutero, com a graça e a bênção do Senhor, foi o homem que deu realmente vida à reforma protestante. Mas então, mediante esse contexto todo que ocorreu nessa época, Lutero escreveu as 95 teses, e dessas 95, 5 foram bases que foram um alicerce para o protestantismo. Quais que são essas 5 regras que foram tiradas das 95 teses? 5 somos, né? Isso. Somente a graça.
E por que que fala somente a graça? Somente a graça de Deus é que pode nos salvar. Somente pela graça nós somos salvos. Somente pela fé em Cristo Jesus é que também nós podemos alcançar as misericórdias de Deus. Sim. Somente pela Escritura, só a Escritura. Somente a Escritura de Deus, somente a palavra de Deus é verdadeira. Somente ela é suficiente. Não precisa da gente estar baseado em outras coisas, em tradições, em experiências humanas. Somente a Deus toda a glória. Porque naquela época se endeusava muito homem, né? Os sacerdotes, os papas, eles tinham alcançado ali um patamar de autoridade que eles estavam se tornando praticamente imortais. Eles se achavam muito mais poderosos do que qualquer um nessa terra. E só eles tinham acesso a Deus. Mais ninguém tinha. Somente a graça, somente a fé, somente Deus a glória, somente a Escritura, somente Cristo. Só pelo sangue de Cristo derramado na cruz é que nós podemos agora ser limpos do pecado e sermos santificados e termos acesso à presença de Deus. Amém. A partir, então, das 95 teses, né, vários reformadores foram chegando a este consenso de que o homem não tem poder nenhum, assim como Jesus fala a Pilatos, né, se não for dado a ele. Não podemos fazer nada se não for nos dado por Deus qualquer dom, qualquer coisa a fazer. E o que esses 5 solos vai falar para a igreja hoje, falou para a igreja naquela época e vai falar para a igreja hoje, que somente Deus é suficiente, somente Jesus, somente a Escritura. Não há outra forma de nos achegarmos a Deus, não há outro mediador a não ser Jesus Cristo. E somente pela fé a gente pode alcançar tudo isso. Pois se não houver fé, se não crê em Cristo, se não quer que Cristo morreu e ressuscitou, se não quer que Ele viveu para nos ensinar como viver nessa terra, se não cremos que Ele é poderoso, que Ele é soberano, se nós não crermos nisso, de que vai adiantar a palavra, de que vai adiantar os ensinos da igreja, tudo tem que ser pela fé. Nesse cenário da época, né, aquele povo, os recursos, né, financeiros, intelectuais, né, as opções intelectuais para se levantar, né, sustento eram muito poucos, e Lutero, vendo esse povo sofrendo, esses 5 solas já deu um alívio na carga pessoal. Aí, por outro lado, nos nossos contextos atuais, pessoas podem falar assim, não, mas até hoje a igreja ainda comete esses erros cometidos no passado. Eles cometem esses erros ainda, mas é um indício, claro, que ainda precisa se pregar muito ainda essas teses, né? Em específico ainda esses 5 pilares, né? Mas com tudo isso, pastor, eu queria te fazer uma outra pergunta. Quando surgiu pela primeira vez a ideia do nome protestantismo, ou protestante? É porque hoje a gente tem a frase formada, né? Reforma protestante. Mas o que aconteceu primeiro foi uma reforma, né? A ânsia de reformular. Lutero, quando ele pregou as 95 teses, ele não tinha a intenção de dividir a igreja. Ele não tinha a intenção de destruir a igreja. Ele tinha a intenção de que se fosse reformulado a forma de se ver a Escritura, de se ler, de se interpretar e de se passar para as pessoas. As pessoas estavam sendo cativas, literalmente cativas pelo inimigo por falta de conhecimento. Então, ele queria simplesmente reformar a igreja. Sim. Né? Tipo, quando a gente tem uma casa ali, está precisando de dar uma olhadinha, dar uma pintura nova na parede, está precisando de trocar o piso, é isso que ele queria. Dar uma reformada na igreja. Ele não queria destruí-la. Né?
Então, o que veio a acontecer e depois foi uma consequência de porque a igreja não queria ser reforma. Ela não queria, como até hoje, ela não quer ser reformada. Então, quando você fala assim, o que precisaria acontecer, não só reforçar esses pilares, né, que hoje nós temos consciência dele, mas o que precisaria acontecer é de haver mais conhecimento, até mesmo da história. Sim. Então, o porquê de protestante? Todo protestante hoje, se você perguntar por que você é protestante, não vai saber por quê. É porque houve a reforma protestante. Houve uma reforma. O protestante, ele surgiu lá na dieta de Spira. Nessa dieta de Spira, ela já foi promulgada por causa da dieta de Worms. Depois que Lutero pregou suas 95 teses, ele foi chamado para desmentir o que ele falou. Foi chamado para... Aí, nessa dieta de Worms, né, como ele não voltou atrás do que ele falou, ele foi condenado à igreja, condenado como um criminoso. Porque se ele estava praticando um crime contra a Igreja Católica, ele era um crime comparado a um criminoso, a um assassino. Sim. E a Igreja vai falar nesse edito, né, nesse Worms, que qualquer um poderia matar, porque ele era um criminoso. Ele viveria a partir daí, se ele não se entregasse como criminoso, ele viveria sendo perseguido. E quem pudesse encontrá-lo, quem fosse encontrá-lo, poderia matá-lo, poderia levá-lo preso, poderia fazer o que quisesse. Inclusive, se alguém o matasse, receberia perdão do pecado. Receberia perdão dos seus pecados e não passaria tantos anos no purgatório. Só que, na época, o príncipe Frederico, muito amigo de Lutero, faz um sequestro relâmpago, vamos colocar assim, né? Na linguagem de hoje. Sequestra ele, leva ele para o castelo, deixa ele escondido, guardado lá, para que ninguém o matasse. E foi nesse tempo que ele escreveu, ele traduziu a Bíblia, né, em latim para o alemão. Então foi a primeira tradução bíblica feita, foi do latim para o alemão. Na verdade, não. Na verdade, a primeira tradução bíblica foi feita do latim para o francês. Aí, essa tradução foi de um dos pré-reformadores, né? Porque o primeiro pré-reformador, Pedro Valdo, e ele fez um movimento ali por volta de 1096, ele começou a fazer um movimento, mas foram caçados. Foram perseguidos, foram mortos. Os poucos que sobraram fugiram, mas é a igreja protestante mais antiga na Terra, é a igreja dos valdenses. Com isso, podemos então entender que Lutero fez a primeira tradução então do latim para o alemão. Sim, ele fez a primeira do alemão, mas antes disso, Pedro Valdo, um dos primeiros pré-reformadores, ele traduziu a Bíblia do latim para o francês. Então a primeira tradução foi do latim para o francês. Sim, mas essa tradução não existe nada dela mais, foi toda queimada. Eles foram perseguidos. Pedro Valdo, ele era um homem rico, um comerciante rico. Ele não era padre, não era monge, mas ele estudou. E quando ele estudou, teve conhecimento da palavra, e teve conhecimento das escrituras. E ele queria que o seu povo tivesse acesso às escrituras na língua nativa. Então, assim, lá atrás, em 1096, mais ou menos, Pedro Valdo já começou com essa ideia. E ele mesmo fez a tradução do latim para o francês. E ele tinha aquela ideia de que os discípulos de Jesus saíam de 2 em 2 para pregar a palavra. E ele começou a fazer isso. Ele começou a instruir pessoas a saírem, né, os discípulos dele, os valdenses, a saírem de 2 em 2 pregando o evangelho. Foi uma coisa muito linda.
mas a Igreja Católica perseguiu, matou a maioria deles, e os que conseguiram fugir, né, estão firmes até hoje. Existe ainda a igreja mais antiga protestante, que é a dos valdenses. Ainda existe. Quem quiser pesquisar vai ver que depois de Pedro Valdo, né, veio John Wycliffe. O John Wycliffe também traduziu a Bíblia. Ele traduziu os evangelhos do latim para o inglês. Só que nessa época, como os livros dele, né, as traduções dele começou a circular, as pessoas tinham muita ânsia de conhecer a palavra de Deus. A Igreja Católica lançou uma lista no ano ali de 1400, mais ou menos, dos livros proibidos. Quem lesse esse livro era considerado herege. Olha só. E aí os livros, todos os livros considerados hereges, foram lançados na fogueira. Toda a Bíblia de John Wycliffe, que foi traduzida, foi queimada em fogueiras. John Wycliffe, infelizmente, também, né, foi... não, mentira. John Wycliffe não foi martirizado. Ele morreu aos 45 anos, se não me engano. Morreu de morte natural. Este é o homem que a Igreja Católica não conseguiu matar. Mas 44 anos depois dele morto, enterrado, a Igreja Católica conseguiu declarar herege, desenterraram seus ossos, tiraram ele do céu, mandou ele para o inferno, excomungou ele da presença de Deus. A excomunhão é ser tirada da comunhão com Deus. Sim. Então, eles desenterraram seus ossos para excomungá-lo e queimá-lo. E ele foi queimado. A que ponto que Ele foi queimado. Seus ossos foram queimados. A que ponto que você achava que estava a autoridade papal, né? Se achava, de repente, até se acha até hoje, né? E, infelizmente, se acha até hoje. A gente sabe que aí o que o Papa diz está dito. Né? E teve mais um aí, nessa linha temporal. Depois do que John Wycliffe, os discípulos dele se chamavam Lollardos. Uhum. E esses Lollardos, eles continuaram pregando as ideias de John Wycliffe, né? John Wycliffe, e daí vieram também, depois disso, os... Meu Deus, esqueci. Depois dos Lollardos vieram... Bom que eu falei que teve mais um, né? Não, mas tem mais um, porque teve os Lollardos que foram, depois vieram os boêmios. Então, depois dos Lollardos, vieram os boêmios. Boêmios não é gente que ficava na boemia de hoje, não. Eles eram da Boêmia. Eles são estudantes que ouviram as palavras de John Wycliffe. Depois, esses Lollardos espalhando as palavras, né, a forma de John Wycliffe de pensar, de que o homem não tinha poder, o poder estava na Escritura, o poder era pela palavra, né? Era a fé em Cristo, pela fé em Cristo que a gente é salvo. Todas essas palavras, elas foram transmitidas até chegar em John Hus, que é outro pré-reformador. E esse John Hus é John Ganso, né? Sim. É a famosa frase, né? Hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos haverá alguém que vocês não vão poder fazer o mesmo, né? Sim. É a tradução da palavra, nossa palavra ganso, não é? Isso seria a tradução da palavra ganso. John Hus escutou, né, toda a pregação que vinha desde John Wycliffe e começou também, ele também foi um pré-reformador, também cria, né, que ele começou a ter, John Hus era monge, assim como também antes dele, John Wycliffe. Olha que interessante. Então, só o Pedro Valda que não era do meio, do clero. Sim. Mas esses dois outros já eram do clero, eles eram padres e não tinham conhecimento de palavra. A partir do momento que eles têm o conhecimento da Bíblia e ouvem as palavras desses pré-reformadores, eles também fazem uma pré-reforma. Sim. Né? Só que, mais uma vez, a Igreja Católica interfere e John Hus é queimado vivo. Ele é chamado a se retratar na fogueira, mas ele não se retrata, falando que a fé dele, a crença dele está na Escritura, está na palavra, está em Deus.
e ele morre queimado e louvando, cantando. Imagina isso nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje, como que a palavra de Deus hoje está sendo brincadeira no meio de todas as igrejas. E naquela época era uma coisa tão séria que a pessoa não se retratava. Eu continuo na minha fé, crendo na palavra de Deus, morrer queimado, cantando. E deixou a sua frase que marcou, né? É onde ele fala, né? Que onde vocês queimam este ganso, mas surgirá um cisne que vocês não poderão queimar. Aí, o que vai acontecer é que daí a 68 anos, daí a 68 anos, vai começar, né? Porque aí vai começar a reforma de Martinho Lutero. Então, assim, quando se fala, né, da Bíblia ser traduzida, já haviam essas traduções, mas todas foram colocadas como hereges. E que era falado, heresia, não pode ler, porque é pecado, a pessoa acatava, não lia. E todos foram livros queimados. Eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante que até hoje a gente ouve muito se falar sobre a livre interpretação da Bíblia, que, inclusive, o meio católico costuma questionar isso. Fala, olha, a Bíblia não foi feita para ser interpretada pelo cidadão, pela pessoa comum. Ela precisa que um sacerdote a interprete e traga o entendimento da mesma. Mas nós vimos aí que nesse período do século XVI, período a época das trevas, né? A interpretação da Bíblia feita por um só homem trouxe inúmeros problemas, né? Engano para várias gerações. Engano para a população e, em todos os sentidos, trouxe problema. E esses personagens aqui, nós falamos, protestantes, quando tiveram acesso ao conhecimento, trouxeram a ideia de uma reforma, que não era bem como estava sendo entregue a ideia para a população, que a palavra de Deus falava. Não é verdade? Então, até no início da nossa entrevista, você chamou a atenção sobre a busca pelo conhecimento. Nós aprendemos a história, né, para estarmos aprendendo com os erros dos nossos antepassados e corrigindo no futuro. Então, realmente a tradução da Bíblia na mão da população, ela traz luz Com certeza. Né? E quando você até me falou, né, e eu já fingi da sua pergunta, eu fui em outra coisa, eu tenho mania de fazer isso, sobre o termo protestante. Sim. Então, diante de toda essa história, aí onde Lutero podia ser morto, né? Mas vai em 1526, vai ter o Edito de Spira. Esse edito, ele vai lançar uma paz, uma trégua, porque já haviam aí, em 1526, já haviam protestantes, não haviam protestantes, haviam reformadores, que eram os luteranos, e havia a Igreja Católica ainda numa briga ferrenha. Era uma briga muito grande mesmo, de morte, de tentarem se matar. Edito de Spira, ele vai fazer o seguinte: a partir de agora, um edito político, né, para o Estado. Cada príncipe de cada estado vai poder exercer, né, a religião que quiser. Vai ser uma trégua que foi dada. E em 1526 isso. E é claro que a Igreja Católica ficou muito brava com isso. Imagina que naquela época, politicamente falando, muitos reis, muitos príncipes já não queriam mais pagar o tributo. Eles já não queriam mais o domínio da Igreja Católica sobre os seus bens, sobre as suas terras, sobre as suas coisas. Porque com a Inquisição, a Igreja Católica enriqueceu muito. Porque assim que denunciasse uma pessoa, falasse que aquela pessoa era herege, a igreja já não estava nem perguntando mais. Só ia lá, mandava queimar, mandava matar,
tomava os bens daquela pessoa, os bens iam para a igreja. Então, politicamente falando naquela época, os reis, os governantes, os príncipes, eles não estavam satisfeitos dos seus bens, né? Dos seus despojos, e dar isso para a igreja que estava gastando com farra, estava gastando com bebedeira, estava gastando com prostituição e adquirir mais bens. E isso, então, levou aos príncipes da época de amarem essa igreja. Gostaram muito. Muitos príncipes já estavam se tornando luteranos, já eram adeptos à reforma. Sim. Mas em 1529, a Igreja Católica, insatisfeita com as suas perdas financeiras, por causa de não ter mais domínio sobre todos os estados alemães, ela vai pedir um novo edito, querendo que voltasse a ser como era antes. E na época era o rei Carlos V, e ele era a favor. Ele era a favor da reforma. Ele era a favor de tirar o domínio das mãos, o domínio do Estado, o domínio político, Sim. das mãos da igreja. E só que em 1529, nesse novo edito, o rapaz é Ferdinando. Ele é o responsável, ele é o enviado pelo rei Carlos para dar o seu parecer. Só que lá, este homem fala o contrário. Fala que o rei era a favor de que se voltasse ao Edito de Worms, onde os luteranos, os protestantes, seria crime. Né? Crime eles continuarem protestando contra a Igreja Católica. Por eles quererem a reforma, teriam que voltar à igreja como era antes. Mas aí que vem o termo protestante, porque os príncipes na época, que já eram luteranos e já eram calvinistas, né? Até que calvinistas não, eram mais luteranos e os lollardos mesmo, eles não quiseram. Nós podemos viver a nossa religião normalmente. Aí, daí a 5, 6 anos, fala assim, não, para tudo e voltar a professar a fé. Aí que surgiu o termo protestante. Eles não quiseram que voltasse aos tempos do Edito de Worms, onde era crime ser protestante, crime ser reformador, crime ser luterano. Então, eles vão protestar. E não só os luteranos, né? Então, esse protestante, ele surge a partir daí, onde eles vão protestar de que não se volte a ser como era antes. E só em 1555 isso vai se tornar uma lei, né, na Paz de Augsburgo, onde vai se denominar, a partir de hoje, cada príncipe em cada estado pode seguir a sua lei, pode seguir a sua religião de acordo com o que ele quiser. E sabe o que é interessante? Se um príncipe escolhesse uma determinada religião para aquele estado, se você não aceita, que se mude. Tinha que mudar para um outro local. Mude de estado. Olha. Porque este estado ou é luterano ou é católico. Olha só. Então Deus tinha essa opção, né? Sim. Mas não tinha mais a perseguição que tinha antes, desde o Edito de Worms. Bacana. Nesse período, inclusive, você falou agora há pouco que Lutero passou por um pequeno sequestro relâmpago, né? Sim. E nesse período ele fez a tradução e houve também as primeiras infrações bíblicas, né? Porque antes tudo era manuscrito, né? Mas para que se ganhasse agilidade aí, tinha uma novidade chegando, que era a imprensa, né? Isso. E aí começaram, vamos falar um pouquinho sobre essa etapa importantíssima, Etapa né? importante. Em 1456, aproximadamente, Johannes Gutenberg, tinha muito João naquela época, Johannes, né? Até Johannes hoje. Gutenberg, ele foi a prensa.
Hoje, nós não sabemos. Você perguntar para um adolescente, ele não tem nem noção o que é uma prensa. E se falar em imprensa, vai achar que é o jornalismo, né, na televisão. A imprensa era uma máquina. Tinha letrinha por letrinha. Tinha uma forma, né, de letrinha por letrinha, e se colocava uma tinta, né, ele formava ali letras, palavras, frases inteiras, e colocava a tinta e prensava aquelas letrinhas em cima do papel com a tinta e se fazia a prensa. Imagina só, o mundo que até então só conhecia que tinha os escribas, os maçoretas, fazendo cada cópia à mão. E, de repente, você tem a oportunidade de fazer impressos, vários impressos, várias cópias, imediatamente. Tanto é que quando Lutero cola suas 95 teses na porta do castelo, não é que só os peregrinos viram. Naquela noite, os donos das imprensas, que já haviam mais imprensas naquela época, os donos das imprensas, eles copiaram tudo que ele escreveu e passaram a noite imprimindo as 95 teses e distribuíram elas de forma geral, até chegar em Roma, o conhecimento do Papa. Senão, talvez, se não fosse a imprensa, tinha ficado o conhecimento só ali mesmo. Só ali, em Wittenberg, ali, né? E não teria tido o alcance que teve. A imprensa ela é tão importante, né? Porque, como eu te falei, imagina o que você faz, o tempo que se gasta fazendo uma cópia à mão e quantas cópias se podem fazer. O primeiro livro que Johannes Gutenberg imprimiu foi o Novo Testamento. Essa é a história do primeiro livro impresso, foi a Bíblia. Que bacana. E quando Lutero começou a escrever, né, ele era um ótimo escritor, ele gostava muito de estudar e por isso ele escrevia muito. A imprensa ajudou a imprimir seus panfletos sobre os seus pensamentos, sobre os estudos da Bíblia. E isso começou a circular livremente. Então, olha a importância, né? Deus sabe tudo. Ele já fez a prensa de acordo na época que se precisava de divulgar a palavra de Deus. Até antes disso, não tinha como. Não tinha né? Não tinha o que imprimir. Não tinha o que propagar. Então, a palavra de Deus ela começa a ganhar mais força ainda de divulgação. Hoje nós temos CDs, hoje nós temos Bíblia em áudio, hoje nós temos Bíblia escrita, vários tipos de Bíblia. Aplicativos de celular. Aplicativos de celular. Temos de várias formas essa maravilha que é a palavra de Deus. E naquela época, a prensa veio para abrir esse mercado, para abrir essa divulgação que hoje nós temos ela amplamente, mas começou lá atrás, com a prensa de Gutenberg. Verdade. E bacana que nesse período também, nós falamos há uns minutos atrás sobre um povo que não sabia ler porque não tinham o que ler. As missas eles não decoravam, pois as missas eram em latim, e eles não dominavam o idioma. E após a imprensa, Bíblias fabricadas em série, esse povo precisou aprender, começar a ler, né? Então aí começou... Foi um incentivo à leitura para poder incentivar mais ainda ao conhecimento. A alfabetização Isso. Tem seu começo ali, né? Em massa, né? Tanto é que na Contra-Reforma, porque houve uma Contra-Reforma, a Igreja Católica ela não deixou, não ficou perdida, não deu perda de causa. Ela fez uma Contra-Reforma. Essa Contra-Reforma foi no período de 1545. O que foi a Contra-Reforma? Eles disseram que a cobrança das indulgências foi errada. Tá? Pode-se ver que até hoje, nas igrejas católicas, não se cobra oferta. Eles pararam, eles foram do 8 a 80.
né? Não, eles não cobram, eles não pedem nada. Então, eles pararam, eles reconheceram este erro. Mas, eles quiseram continuar divulgando que eles estavam certos. E, para isso, o que eles vão fazer? Vão criar a Companhia de Jesus, os jesuítas, padres para ensinar. Você está falando sobre estudo? Eles tiveram essa visão. Já que agora o povo tem acesso a livros, tem acesso à escrita, eles têm acesso a Bíblias na língua deles, então o que nós vamos fazer? Nós vamos lá ensiná-los. Olha a estratégia deles, né? Sim. E eles foram ensinar, né? Daram a Companhia de Jesus, tanto é que nessa época você pode ver que nosso Brasil estava sendo descoberto no ano de 1500, e foram os padres jesuítas que vieram para cá para ensinar, catequizar os índios, para que eles, ou todos aqueles que vieram para cá, para o nosso país naquela época, aprendessem a ler e a ler a Bíblia. Muito bacana. Eles não tinham intenção de matemática, de geografia, a intenção era ler, aprender a ler para ler a Bíblia e para ser catequizado, para ser cristianizado ou catolizado. A história é muito bacana, né? Nós conhecemos aí. Gente, quando a gente fala de Brasil nessa época, né? Quantas pessoas vieram fugidas para cá porque aqui não havia Inquisição. Então, quando a gente fala de reforma protestante, a gente vai o foco para a Alemanha, para a Inglaterra, mas aqui no Brasil também estava acontecendo isso. Então, como que era uma terra recente, muitos judeus que moravam em Portugal, para fugir da Inquisição, trocaram de nome e vieram para o Brasil. Olha. Porque aqui não tinha perseguição, porque aqui ainda não havia essa perseguição. Né? Mas é uma parte muito linda da história que todos precisamos saber sobre a história do nosso Brasil, a história do cristianismo no nosso Brasil. Muito bonita essa história toda. E aí nós podemos também fazer uma outra pergunta. Hoje, com mais de 500 anos após a Reforma, em sua opinião, a Igreja Contemporânea, ela aprendeu algo com a Reforma Protestante? Teria-se algo para poder estar mudando das 95 teses ou acrescentando nessas teses? Não há mais nada para acrescentar. O que nós precisamos é nos voltar para a Bíblia. O que acontece hoje, depois de mais de 500 anos de reforma, é que nós não precisamos de uma nova reforma. O que nós precisamos é voltar para a Bíblia. Os 5 solas, sim. Voltar para a Escritura, voltarmos mais para Deus, nos voltarmos mais para o único a quem nós devemos toda honra e toda glória. Porque hoje, o nosso problema mais não é o catolicismo. O problema hoje do protestante é o protestante, que ele não sabe por que ele é protestante, que ele não protesta com mais nada, que ele aceita o que está sendo pregado sem consultar a palavra de Deus. Verdade. E, infelizmente, nós temos dentro do nosso meio de protestante várias pessoas que estão fazendo como no tempo das trevas do catolicismo. Verdade. O catolicismo hoje, ele não é um problema. Existem padres que estão pregando muito a palavra de Deus. Eles já se desvencilharam de imagens, de adoração a santos. Eles creem em Deus, eles creem em Jesus. Existem alguns dogmas ainda, mas isso não é mais um problema para nós. Hoje nós temos livre acesso à palavra de Deus. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Nós não estamos nos chegando à palavra de Deus. Nós temos livre acesso a vários tipos de livros, de história, de conhecimento.
Bíblia, se nós lermos o que o povo de Deus passou durante tantos anos, sempre buscando a Deus, Deus vem, dá o livramento, dá o consolo, renova, reforça, e eles caem no pecado de novo, se afasta de Deus de novo. Então, o que nós precisamos é voltar para a Escritura, é nos entregar à Escritura, é não ficar somente escutando o que um líder espiritual fala, sem busca. Isso não serve só para os protestantes, para os evangélicos, é para o espírita, é para aquele que está no candomblé, é para aquele que está no catolicismo. Olhe as Escrituras, confira o que está escrito, o que está sendo pregado é o que está escrito na Escritura, o que está sendo pregado é verdade, porque a palavra de Deus é a única verdade. Amém. E nós precisamos fazer isso. 500 se passaram, mais de 500 anos se passaram, e nós estamos voltando a cometer os mesmos erros que foram cometidos antes da reforma. Mais uma vez, o reforço de conhecermos a nossa história, porque, né, quando nós falamos desses erros que foram cometidos, né, de termos o auxílio de Deus e, ao mesmo tempo, se voltar a deuses estranhos, a não consultar as Escrituras, ao mesmo tempo que nós falamos do povo lá no livro de Gênesis, nós olhamos o nosso cenário atual e estamos cometendo os mesmos erros. Falamos no período do século XVI e estamos hoje em 2023 cometendo os mesmos erros. Então, realmente nós precisamos rever as nossas condutas, né? E estar à luz das Escrituras para estarmos caminhando certo e seguro. Voltarmos para a palavra. A vontade de Deus. Sim. Foi muito bacana esse bate-papo. Pena não termos mais tempo, né? Porque uma história tão grande e não temos esse tempo para estar dissertando sobre tudo isso. Mas acredito eu, né, que a Estém aí aplicando em conhecimento, em material vasto ali, em aulas, nos nossos cursos presenciais. Temos o curso da Reforma Protestante. Pois é, temos o curso, teremos ele em breve aí, né, online. Então, aí nós vamos trabalhar mais aí sobre essa tão linda história. E foi um prazer estar aqui, né, com esse Dete. Muito bom. E o recado que eu deixo a todos aqueles que tiveram paciência de nos assistir até agora é que a reforma ela tem que começar dentro de você. Não é de fora para dentro. Nós não precisamos de uma nova reforma, não precisamos de novas leis, não precisamos de novas teses pregadas na porta de uma igreja. Nós já sabemos o que está certo, e o que está certo é o que está dentro da Bíblia. Nós precisamos ler, tomar posse de tudo que Deus tem para nós, de comermos a palavra, de bebermos dessa fonte de água que não se esgota, a água viva. Nós precisamos ser os reformadores, todos nós, cada um de nós, para que os nossos próximos, a próxima geração, nossos filhos, nossos netos, nossos alunos, para que as ovelhas, né, de cada aprisco, nós precisamos de passar essa reforma para cada um no seu tempo, no seu dia, para que o Senhor seja engrandecido, para que o seu nome seja glorificado cada dia mais. É isso que nós precisamos. Reforma hoje em cada um de nós. Amém. Pastor, muito obrigado. Jesus abençoa. Amém. Esperamos em breve ter uma nova oportunidade aqui. Estamos de novo participando juntos aí do Estém Entrevista. E eu quero convidar você, antes de nós encerrarmos esse vídeo, a estar deixando o seu joinha, não deixe de se inscrever e estar ativando o sininho para você ser notificado sempre que chegar conteúdo novo. Pois, como acabamos de falar aqui, a Estém Brasil estará aí investindo em mais material digital e ativando o seu sininho, você vai estar sempre ligado aí quando for introduzido material novo. Beleza? Grande abraço. Foi um prazer estar com vocês. A paz do Senhor Jesus. Graça e paz.